Olá, turma querida! Hoje vamos falar mais um vídeo sobre nossas reflexões filosóficas sobre materialismo histórico, tá? Materialismo histórico e dialético. Então, retomando o pensamento de Marx e como ele analisa essas classes sociais, hoje eu queria falar da frase que eu coloquei no roteiro de estudo de vocês. Os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem. Não o fazem sobre as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aqueles com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então, ele deixa bem claro a relação do indivíduo com a sociedade que ele vive e a divisão das classes sociais, né? Burgueses, não só os ricos, e sim os donos do monopólio de produção. E os proletários, que são aqueles que produzem lucro para os burgueses, os que vendem a sua força de trabalho. Essa é a principal diferença. E a burguesia, com a sua superestrutura como classe dominante, vem de uma falsa ideologia. Que os proletariados, que têm a estrutura, né? É uma base de uma pirâmide, né? Eles vendem a sua essência. Então, a materialidade histórica fala sobre a materialidade das coisas. Então, a primeira forma de definir o filho de um empresário não vai ter a mesma educação do que um filho de um trabalhador braçal. E aí eu volto para a frase de Marx. Os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem. Esse menino, por exemplo, filho de um empresário e filho de um trabalhador braçal, as oportunidades são bem diferentes. E aí, o Marx fala dessa realidade material das pessoas e a sua história. Então, ele fala o seguinte, dessa dialética, dessa contradição social, em que a transformação da sociedade só é possível através de uma mudança. E essa mudança só pode ocorrer quando o proletariado tiver consciência de classe. Será que o proletariado tem consciência de classe? Será que o proletariado ele percebe o quanto ele é explorado pela classe dominante? Essa é a questão. Então, eu queria também deixar bem claro que o método do Marx, né, esse método dialético, não exclui o Durkheim, o Weber, os outros métodos, e sim ele vem para trazer a praxe, a reflexão. Tá? Então, eu gostaria agora que vocês trabalhassem os conceitos de tese, antitese e síntese, que nós vamos discutir e vamos entender um pouco mais sobre esse materialismo histórico e como nós podemos aplicá-lo e entendê-lo, tá bom? Um beijo no coração.